Amanhã tem Grêmio e Flamengo ao vivo na Globo, depois de Terra e Paixão. É o primeiro jogo da semifinal, o título tá pertinho, faltam só 4 jogos para chegar lá. Então vou lá, ao vivo, para a Arena do Grêmio, falar com o Rafael De Angeli. Como é que tá aqui que o Flamengo pode esperar por aí, Rafael? Fala, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O Globo Esporte já está na Arena do Grêmio, como você disse, para poder esquentar esse jogo de amanhã. A bola rola às 9h30 da noite. O Flamengo, segundo a previsão, deve chegar aqui em Porto Alegre hoje por volta das 9 horas da noite. O time já treinou de manhã, os jogadores estão descansando e no fim da tarde embarcam do Rio de Janeiro aqui para Porto Alegre. Infelizmente, Escobar, o gramado não está muito bom. É um problema que o clube, que o Grêmio vem convivendo durante toda a temporada e aparentemente ele não melhorou muito da última partida contra o Atlético Mineiro no fim de semana para o jogo de amanhã contra o Flamengo. Um problema que o Flamengo também convive no Maracanã, né? Por outro lado, teremos um clima muito legal por aqui, expectativa de 49 mil pessoas na Arena do Grêmio, entre elas 4 mil rubro-negros que esgotaram o setor visitante, né? Os ingressos disponíveis para eles. Grêmio e Flamengo fizeram um acordo para terem mais torcedores visitantes, tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta. O Kiko Menezes preparou uma reportagem sobre os desfalques do Flamengo para o jogo de amanhã e também sobre o grande jogador do Grêmio, Luizito Soares. Se vai jogar ou não, se fica ou não no clube até o fim do ano. Que tal, hein? Vale a pena? Isso daria em torno de 131 milhões de reais. Seria a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Embora seja um ótimo jogador, mas eu, sinceramente, não sei não, hein? Acho que não vale. Mas isso aqui, publicado pelo Venê, bate com uma informação que eu tenho. Que essa negociação, ela vai se arrastar até 45 mais acréscimos do segundo tempo. Isso é negócio para ser definido no final da janela de transferências. E já está perto. É daqui a uma semana, né? Na quarta-feira da semana que vem, daqui a 8 dias praticamente, fecha a janela de transferências. A informação que eu tenho é que a situação com o Claudinho e o Flamengo já está resolvida, as partes já estão acertadas. O problema maior é exatamente esse, os valores. O Zenit quer uma quantia elevada, o Flamengo ofereceu uma primeira proposta que foi negada, então vai ficar esse jogo de empurra, pedir 25, Flamengo vai chegar a 19, de repente vai fechar ali por 21, e estamos conversados. Entre 15 e 25, fecha em 21. Negociação. E vai até o finalzinho, essa história aí. É a informação que eu tenho. O Flamengo vai continuar negociando. Pagar 25 milhões de euros, não vai. Até porque não vale, cá entre nós. Mas vai pagar um valor alto, bem alto, para tirar o Claudinho. E pode ser algo acima de 20 milhões de euros. Pode ficar ali na casa dos 20 milhões de euros, 21 milhões de euros. Vamos aguardar as negociações. Mas essa semana será quente para definir a vinda de Claudinho e de um Wendel, que tem também possibilidade de jogador do Zenit de ser jogador do Flamengo. Mas lá na ESPN da Argentina estão falando que o Flamengo e o Corinthians estão negociando para ter o Cavani. O Corinthians, eu não sei em que condições ele vai negociar para ter o Cavani, porque todos sabemos que o Corinthians se encontra numa situação financeira delicada. E em relação a Cavani no Flamengo, lembrando que o Flamengo tem Gabigol, o Flamengo tem Pedro, só se acontecer uma transferência para o exterior, principalmente do Pedro. O Pedro é um jogador que está bastante valorizado nesse momento lá fora. Então, caso o Pedro saia, só se existe algo encaminhado para o Pedro, e aí o Flamengo já estaria pensando numa reposição. Mas essa informação, eu repito, veio da ESPN
da Argentina, falando de Boca Juniors, que está negociando com Cavani, e que Flamengo e Corinthians aqui do Brasil também estariam interessados na contratação desse jogador. Acho melhor ir atrás do De La Cruz. Eduardo Baio, o De La Cruz está indo para Lazio. A Lazio aceitou pagar os 14 milhões de dólares pedidos pelo time do River Plate. E o River Plate não quer vender para o Flamengo, né? Porque o Flamengo é um possível adversário do River na Libertadores da América. Então, é uma situação muito complicada, né? Muito complicada. Mas, quem sabe? Tem muita gente dizendo aqui, ao invés de pagar 25 milhões de euros ou 20 milhões de euros no Claudinho, paga 14 milhões de dólares no De La Cruz. Eu tenho quase certeza que o Sampaoli adoraria isso, porque o jogador que ele quer, que ele sonha, que ele acha que é o cara que pode ajudar e acrescentar a equipe dele, é o De La Cruz. É evidente para mim que o campeonato por pontos corridos é aquele que, em geral, premia o melhor trabalho do ponto de vista da gestão esportiva, de montagem de elenco, não só farto, como é o elenco do Flamengo, mas com peças importantes e variadas. Quer dizer, então tem uma questão que eu acho que vai para além da competência financeira do Flamengo, e essa ela é indiscutível, né? Claro que é o clube que tem mais condições de faturar por conta do tamanho da sua torcida, mas de qualquer maneira, por quantos anos o Flamengo não sofreu, mesmo tendo essa torcida que sempre foi gigante? Então, acho que desde a gestão Bandeira que a questão financeira ela é indiscutível. Uhum. A gestão esportiva, para mim, ela ainda deixa muito a desejar, porque se não fosse assim, com o elenco que tem, e o Birner fala do Bayern, mas hoje em dia, até você olha o que acontece nessa janela de mercado agora, com outros times perdendo ou podendo perder e o Flamengo contratando, caminha até para não ser o Bayern o parâmetro e ser o PSG, do ponto de vista, claro, das contratações e do elenco, e a gente não vê isso exatamente refletido dentro de campo, embora veja conquista de títulos, repito, que eu acho que não pode chatear o seu torcedor. O Flamengo tem sido campeão constantemente, né? Mas é uma ironia, né, Pedro? Porque, assim, o campeonato por pontos corridos é aquele que premia a regularidade. E a regularidade de um time que conta com os nomes que o Flamengo conta e tem contado e tem melhorado nesses últimos tempos, e, em tese, teria de ser o rei da regularidade, né? Boa noite. Boa noite, Paulo. Um abraço a você, Vitor, Jean, o fã de esporte com a gente. É uma ironia, mas não surpreende. A gente vai voltar a tratar como algo novo quando o Flamengo se estabelecer com essa regularidade. E é claro que tem 1 milhão de coisas que podem ser ditas. Troca de técnico, falta de convicção no que se quer. Um ano você começa com Paulo Souza para fazer uma remodelação, depois você salva com o Dorival, mas aí o Dorival não está entregando o que você quer. Aí você traz um Vitor Pereira, mas o Vitor não se adaptou. Aí vamos buscar o Sampaoli. A gente está falando em um começo de trabalho, se eu não me engano, o Sampaoli tem pouco mais de 3 meses, talvez batendo 100 dias. Então, é até um pouco injusto a gente querer que tenha um ápice técnico, uma maturidade de trabalho. Só que o Flamengo ele virou isso, eu estou com o Jean. O Flamengo sabe muito bem fazer dinheiro, captar, gerar, potencializar. Agora precisa entender melhor o que ele faz com esse dinheiro que ele gera. Porque por muitas vezes acaba sendo interditado um debate sobre cobrança esportiva do Flamengo com essa coisa do mais ganhou 2 Libertadores, mais ganhou a Copa do Brasil, mais ganhou o Campeonato Brasileiro. Vocês estão reclamando e bateu 2 títulos enormes no final do ano passado. Sim, tudo isso é verdade. Agora, eu acho que dá para a gente debater ou hegemonia, ou se um clube pode ser soberano do ponto de vista esportivo dentro de um clube através da sua Liga Nacional. Isso o Flamengo não consegue. E eu discordo muito quando entra num debate, mas o Flamengo abriu mão, o Flamengo correu frouxo, o Flamengo escolheu. Não, o Flamengo não consegue. E não consegue porque o Campeonato Nacional aqui ele começa ali em abril. Início de abril, às vezes final de abril, depende de ajuste de calendário, de data FIFA, se é ano de Copa do Mundo. É quase sempre um momento onde o Flamengo está fazendo uma ruptura no trabalho. É sempre uma ruptura, está sempre trocando de treinador, seja abril, maio ou início de junho. E tem sido assim no ano retrasado, no ano passado, nesse ano. Então, seu projeto esportivo, para usar o termo que o Jean falou, né, projeto financeiro, projeto esportivo, ele já começa conturbado e virou uma regra.
eu não diria nem que é uma ironia, é uma regra. O Flamengo não apresentou pra gente ainda um trabalho sólido de começar com uma temporada com o treinador e até o final dela, pra gente poder ver ali em abril, maio, junho, julho, aquela maturidade pra gente falar, ó, esse é o Flamengo despontando. Porque quando a gente para observar a janela, o Flamengo tá pensando em Claudinho, tá pensando em Wendel, tirou o Arnold do Atlético, traz Luiz Araújo. Não era nem para ter conversa. Se a coisa fosse minimamente... Se fosse minimamente bem organizado, não era para ter conversa. O Palmeiras agora o questionamento é que ela sempre reclama do preço, não contrata, está muito polida no mercado. O Grêmio, segundo colocado hoje do Campeonato Brasileiro, está tentando apostar numa coisa afetiva ali do Renato com o Luan. A turma vai garimpando o que pode no mercado. O Flamengo nada de braçada e não consegue se estabelecer, não transforma isso em resultado em campo. E eu não acho que seja uma escolha. O Flamengo não consegue se estabelecer do ponto de vista esportivo no Campeonato Nacional, que poderia representar se fosse hegemônico ou não. E aí é sempre o debate que a gente entra, né? Mas se esse Flamengo embalar no Campeonato Brasileiro, quem que pode ser do Botafogo? Mas é sempre o si. O Flamengo ele é muito mais postulante aos títulos pelo que a gente debate do que exatamente postulante pelo que entrega em campo. Ele não está entregando ainda. E para passar a bola para o Vitor, a gente gira nessa ciranda, porque o talento individual no mata-mata, ele vai resolver. Num jogo truncado, numa coisa ali mais curta, num caminho mais curto, ele vai te resolver muito. Mas você não está tendo mais o Arrascaeta sempre, você não tem o encaixe exato no início de trabalho, você tem muitos problemas hoje para enxergar o Flamengo como um time estabelecido, uma sequência, aquele 2019. Você para, olha e sabe como é que vai jogar. Você não sabe se o Gerson está um pouco mais avançado pela esquerda, se ele está um pouco mais recuado, se o Everson está com o Arrascaeta, se um dos dois está fora, se o Bruno está próximo do Gabigol, se ele está aberto, o Gabigol está na referência, se é o Pedro. Muitas coisas ali que você não consegue entender. O Flamengo joga assim. Nem o próprio trabalho de São Paulo a gente ainda consegue reconhecer. A gente consegue reconhecer o Flamengo. Então, acho que explica a frase ali do Jean, do projeto esportivo muito, muito, muito abaixo. E ainda assim, ganhando muita coisa. Ganhando muita... tanto é que, assim, deixando claro, né? O assunto aqui é o Campeonato Brasileiro. Sim. Né, o Campeonato Nacional, depois de mais um tropeço do Flamengo no Maracanã. Sim, a disparidade é enorme entre o trabalho da parte financeira e o trabalho esportivo do futebol. E você entende que o Flamengo tem, por exemplo, na presidência, um cara que conhece mercado, conhece dinheiro, e não tem um especialista em futebol no mesmo nível que tem quando você fala de como gerar receita, como aproveitar o potencial do clube para que o clube tenha mais dinheiro que os concorrentes. Porque o Flamengo é o clube com o maior potencial do país. E o segundo, e aí para mim é o maior fenômeno, como ele não gera o dinheiro, como ele tem uma situação financeira como atual, é o Corinthians. Né? A segunda maior torcida, grande parte no Sudeste, que é a região mais rica do país, e o Corinthians tem uma dívida enorme e não tem uma capacidade de arrecadação, de investimento em jogadores, nem próxima do Flamengo. Na prática, se houvesse responsabilidade financeira, talvez não tenha a capacidade de investimento hoje que tem o Palmeiras, que parece não investe como o Corinthians e por isso mantém as suas contas em dia. E o futebol brasileiro, às vezes, pune quem mantém as suas contas em dia quando ele permite que outras, no plural, equipes, muito endividadas, gastem na contratação de jogadores sem que elas sofram qualquer tipo de punição porque fazem isso. Né? O Flamengo se livra disso tudo. O Flamengo tem a condição financeira ultra saudável e tem a maior capacidade de investimento. E ainda pode aumentar. Isso não eu acho que ainda está bem longe do limite, dá para crescer muito isso. Né? E aí a gente falta falar do que deveria ser necessário em qualquer equipe que se diz profissional no futebol brasileiro. Porque quando você pensa, é difícil arrumar um técnico brasileiro, eu concordo. Não está fácil você ter os melhores técnicos trabalhando nas equipes e o mercado brasileiro nesse momento não oferece técnicos em quantidade. Mas e diretores técnicos? Né? E diretores de futebol, mais que diretores técnicos, o diretor de futebol, o seu chefe em qualquer lugar profissional, não do termo porque os clubes adoram falar sobre profissionalismo, ele deveria entender de métodos de treinamento, deveria ser capaz de avaliar os treinamentos, avaliar os jogos, deveria ser capaz de avaliar qual é a melhor equipe de scout. Pega o Flamengo, por exemplo. O Flamengo investe muito em jogadores caros e faz muito bem de investir porque pode, isso coloca acima dos outros clubes, mas quanto pesa a equipe de scout do Flamengo para você ir buscar os jogadores que ninguém conhece? Aqueles jogadores que estão começando a carreira, aqueles jogadores que estão ali, sei lá, no interior de países da América do Sul, que tem muito potencial. Por que o Flamengo não consegue fazer
com a América do Sul o que alguns clubes europeus conseguem fazer quando vão buscar, por exemplo, um Tiquinho Soares. Quando é jovem, sendo um jogador de muito potencial, quando o investimento é pequeno, minúsculo perto do investimento que o Flamengo faz, e se você de 3, 4 acha um, você tem um grande jogador que você vai lucrar muito e que vai dar muito resultado e que ainda cresce com a identificação com o clube. Eu acho que o resultado dessa, e aí vocês já falaram, dessa disparidade que acontece, e não é flamenguista, é assim em 90% dos clubes brasileiros. Eu citei só o Corinthians aqui, porque o Corinthians é a segunda maior potência financeira. O São Paulo se enquadra nisso também, por erros de gestão vários. O próprio Palmeiras tem uma gestão saudável, é um time que tem mais capacidade de arrecadação, e a própria presidente reclama de algumas coisas ali, distribuição, material esportivo, tal, outras coisas assim. Quando o Flamengo ganha um mata-mata, é justamente a lógica sendo contrariada, porque o Flamengo é o principal favorito dos mata-matas. Mas é muito mais fácil, tendo uma grande equipe, você perder um mata-mata do que perder pontos corridos. E a gente tem o exemplo do futebol organizado, Manchester City. O City penou para ganhar uma Liga dos Campeões, entrou ali com nervos à flor da pele, porque tinha dificuldade, mesmo sendo o melhor time do mundo há algumas temporadas, de confirmar no mata-mata principal a sua superioridade, e ali a concorrência é muito mais alta. Fala, minha nação flanática e minha nação rubro-negra. Seja bem-vindo aí a mais um vídeo do canal de notícias do Mengão. Agora falando sobre o mercado da bola, né? Segue ainda essa novela sobre a situação do Claudinho. O Zenit, que não aceitou a proposta oferecida pelo Flamengo, né? Que foram de 15 milhões. O Zenit fez uma nova proposta e pediu 25 milhões. Essa situação aí tá chegando no fim, né? Porque a novela pode se encerrar e a janela de transferência do mercado internacional se encerra nessa terça-feira. Temos mais um nome aí sendo visado pela diretoria do Flamengo, é o atacante Cavani. E aí fica um questionamento para vocês. O que vocês acham sobre a vinda do Cavani, já que contamos com a disposição do Pedro e do Gabigol ainda no ataque do Flamengo, né? O Cavani, que tem 36 anos, já se encontra aí meio que no final de sua carreira, né? Não vai chegar para ser titular, né? É um jogador que vai ter um salário alto, com certeza. E quero que vocês deixem a opinião de vocês nos comentários. Curta aí o nosso vídeo e siga o nosso canal aí para ter mais informações diárias sobre o nosso canal de notícias do Mengão. Valeu, galera, nação, tamo junto, forte abraço.